4 lições poderosas que aprenderemos sobre Ruth e Noemi. Para darmos início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica que está localizada aí no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao 19, que diz o seguinte: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe-te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que tu pousares, ali pousareis. Eu, o teu povo, e o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faze-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida, ir com ela, deixou-lhe falar. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? A história de Ruth e Noemi nos mostra como o amor divino pode ser manifesto na vida das pessoas comuns. Uma delas, lindas palavras conhecidas como uma expressão de amor leal, foram ditas por uma mulher moabita chamada Ruth para a sua sogra Noemi. Podemos aprender agora muitas lições sobre Ruth e Noemi nos 4 capítulos curtos que contam a sua história. Durante a época dos juízes, um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos mudaram-se para Moabe. Lá enfrentaram uma tragédia. Elimeleque e seus 2 filhos faleceram, deixando Noemi com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth. Noemi decidiu retornar a Judá. Inicialmente as 2 noras a acompanharam, mas Orfa acabou voltando e Ruth permaneceu com Noemi. Juntas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. No capítulo 2, Ruth começou a colher espigas no campo de Boaz, um parente do seu falecido sogro. A lei do Antigo Testamento instrui os agricultores a deixarem os cantos de seus campos não colhidos, permitindo que os necessitados recolhessem o que precisassem. Levítico, capítulo de número 19, versículo 9 e 10, fala sobre isso aí. Você pode estar lendo lá. Boaz notou Ruth e falou gentilmente com ela, garantindo sua proteção e provisão. No capítulo 3, Noemi aconselhou Ruth a ir à eira onde Boaz trabalhava, a pedir-lhe para que seu parente redentor lhe fizesse uma boa ação. Você vai ler Deuteronômio 25:5. A lei do Antigo Testamento estipulava que um parente do falecido marido de uma viúva deveria comprar suas terras e casar-se com ela e sustentá-la. No capítulo 4, Boaz resolveu as questões sobre um parente redentor mais próximo e casou com Ruth. Logo após o casamento, tiveram um filho chamado Obed, que trouxe grande alegria a Noemi, sua velhice, e tornou o avô do rei Davi. Vamos para as 4 lições sobre Ruth e Noemi que vamos aprender. A história de Ruth e Noemi tem muitos a nos ensinar. Embora o livro de Ruth seja curto, ele está repleto de encorajamento e inspiração. Aqui temos algumas lições que vamos aprender aí com essas 2 mulheres. Primeira lição, podemos aprender sobre lealdade. Até onde sabemos, Ruth nunca havia saído de Moabe antes de decidir seguir sua nora Noemi de volta a Judá. Podemos entender a decisão de Orfa de voltar para os seus próprios pais. No entanto, quando Noemi diz a Ruth: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses, volta atrás de tua cunhada. Ruth 1, versículo 15. E Ruth se recusa, surpreendentemente respondendo. Ruth 1, do 16 ao 17, diz assim: Não me incite a deixá-la ou a segui-la, pois aonde for, irei, e onde você se hospedar, eu me hospedarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus.
Onde quer que morrer, eu morrerei, e lá ser enterrada. Assim me faça o Senhor, e pior, se qualquer coisa além da morte nos separar. Ao retornar a Judá, Ruth e Noemi continuaram a demonstrar amor leal uma pela outra. A palavra Esed, que significa benevolência, leal ou fiel, é um tema central no livro de Ruth. Ruth e Noemi agiam como equipe. Ruth colhia no campo de Boaz para conseguir comida suficiente para ambas e Noemi aconselhou Ruth a propor casamento a Boaz, dizendo: minha filha, não devo procurar segurança para ti, para que te vá bem? No final, Ruth deu à luz a Obed e Noemi cuidou dele com tanto amor que as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: um filho nasceu para Noemi. As mulheres também disseram a Noemi que Ruth é melhor para você do que 7 filhos. Segunda lição: podemos aprender sobre o amor leal e a provisão de Deus. Deus também é visto como uma fonte de Esed em todo o livro de Ruth. Apesar das circunstâncias terríveis, vemos sua provisão no que Ruth e Noemi precisavam, exatamente no momento certo. Quando Noemi descobre que Ruth começou a respingar nos campos de Boaz, um parente de seu falecido marido, ela se regozijar com o amor leal de Deus, dizendo que sua bondade não abandonou os vivos nem os mortos. Isso consistente com o caráter de Deus que vemos em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Deuteronômio 7, versículo 9, os seus mandamentos por 1000 gerações. Faça essa leitura. Lição de número 3. Podemos aprender sobre redenção. No livro de Ruth, aprendemos que não há situação que não possa ser redimida para a glória de Deus e nosso bem. Apesar das circunstâncias trágicas que Ruth e Noemi enfrentaram, sua história é repleta de redenção. Boaz cumpre alegremente a sua responsabilidade de redimir Ruth e Noemi como parente do Redentor, levando aí as pessoas ao seu redor a dizer: Ruth 4, versículo 14. Bendito é o Senhor que hoje não te deixou sem um Redentor. A redenção de Ruth e Noemi por Boaz antecipa a redenção de Jesus por seu povo, entregando sua vida na cruz do Calvário. Quarta lição e última: Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Ruth era uma viúva pobre, sofredora, rejeitada. Cresceu em um país inimigo, e Israel, um lugar marcado pela maldade, sem filhos. Ela se mudou para uma terra estrangeira, onde conhecia apenas sua sogra e enfrentava a pobreza juntos. Para sobreviver, Ruth tinha que reunir cevada atrás dos ceifeiros dos campos. Quem olhasse para essa viúva estrangeira jamais imaginaria que Deus escolheria a sua linhagem para a do Redentor prometido, Jesus. A história de Ruth nos ensina que Deus usa as pessoas mais improváveis para seus propósitos. Pois é, abrindo aqui um parênteses, fazendo meu primeiro comentário, Deus usa as pessoas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas que não é para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É isso que Deus faz. Deus pega o menor, coloca na frente. Deus pega quem está atrás e coloca na frente. Porque esse nosso Deus trabalha diferente de nós. Deus usa as coisas improváveis. Será que você não tem desprezado aí as coisas improváveis que Deus tem colocado na sua vida para te ajudar? Muitas vezes Deus usa pessoas para nos auxiliar. Às vezes as pessoas não têm muitas coisas a nos oferecer segundo a nossa visão, a nossa limitada visão, mas segundo a visão de Deus, essas pessoas vão ser usadas para nos abençoar, para nos levantar para um propósito maior. Então, não despreze ninguém
Não despreze as pessoas humildes de coração, as pessoas humildes também que não têm, às vezes, condição financeira. Não despreze, porque Deus pode usar essas pessoas, assim como Deus usou a viúva para alimentar aí o profeta Elias. Usou muitas viúvas na Bíblia aí para fazer a diferença na vida dos seus profetas que Deus enviava, né? Para entregar a mensagem do Senhor. A história de Ruth nos ensina que Deus o quê? Usa as coisas que não são para confundir as que são, né? Nós vimos aqui algumas mulheres que Deus usou aí para fazer a diferença, para mudar a história delas. A primeira mulher foi Tamar, depois foi Raabe, depois Ruth, Batseba e Maria. Tamar usou truques para ter um filho, né? Aqui teve o filho de Judá, um dos filhos de Israel. Raabe, uma prostituta, foi salva por sua fé. Quando os muros de Jericó caíram, Ruth era uma moabita viúva. Batseba, referida como esposa de Urias, tornou-se esposa de Davi após ele tomar e matar o seu marido. Maria, uma jovem virgem que estava noiva de José quando engravidou de Jesus e mostrou grande coragem ao suportar o desprezo e a vergonha de uma gravidez antes do casamento. Nós vemos aqui que houve situações em que essas mulheres se encontraram que muitas delas, como a Batseba, que o marido teve que morrer, isso não é aconselhável se fazer, né? O Davi matando aí o marido da mulher para ficar com ela, mas está na Bíblia que depois disso tudo, Davi foi cobrado, né? Ruth nos lembra que não importa o nosso passado ou quão difícil sejam as nossas circunstâncias, um pouco de fé faz uma grande diferença. Mesmo que a nossa obscuridade e na bagunça de nossas vidas, Deus encontra uma maneira de usar as pessoas mais improváveis, de formas que nunca poderemos imaginar. E por que a história de Ruth e Noemi é tão importante? Ele, Jesus, nos resgatou. Olha o que diz em 1 Pedro 1, versículo 18 ao 19. Olha o que nos ensina. Vocês foram redimidos da maneira de viver vazia, herdada de seus pais. Não com as coisas corruptíveis, com a prata e o ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Podemos aprender com a história de Ruth e Noemi que não há circunstâncias tão obscuras que a luz da presença e a provisão não possa redimir. Quando a vida deu voltas inesperadas para Ruth e Noemi, quando os maridos delas morreram, elas enfrentaram grandes dificuldades e aflições. No entanto, mantiveram-se uma lealdade inabalável uma à outra. Você está vendo que nós conhecemos aí quem são os nossos amigos e amigas na hora da dificuldade, né? Noemi ficou sozinha e Ruth não abandonou ela, disse para ela: olha, onde você for, irei. Então, que Deus possa levantar pessoas assim como Ruth, que não abandona o amigo ou amiga, parente, uma pessoa próxima a nós, que nós amamos, que não abandonemos quando essa pessoa estiver na dificuldade. Essa mulher ficou sozinha. E essa mulher que não era do povo de Israel, né, do povo do Senhor, mas ela aí se converteu ao Senhor, entregou a sua vida, acreditou no Deus de Israel e não deixou a sua sogra sozinha. Que Deus possa levantar mais pessoas como Ruth, que nunca abandona quem está sozinho, quem está desamparado, quem está vulnerável. Quantas pessoas hoje em dia eu penso assim que quando a pessoa está lá embaixo, não tem mais nada, perdeu tudo, e muitas pessoas abandonam, não querem nem saber, né? Isso não são amigos verdadeiros, são cobras, são traiçoeiras. Não devemos abandonar as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas vulneráveis, né? Agora, se for uma prova de Deus, por exemplo, se Deus estiver provando aquela pessoa, aí sim, aí nós não podemos colocar a mão de Deus estar com a dele. Nós temos que deixar Deus trabalhar na vida das pessoas, na vida de quem quer que seja. Mas se for uma pessoa que realmente está precisando, ajude, não abandone, faça como Ruth, não abandone quem realmente precisa de ajuda. Podemos perceber que o amor de Deus é fiel, quebrando as trevas, suprindo suas necessidades nos momentos críticos. Elas enfrentaram circunstâncias com ousadia, agiram com sabedoria, coragem. Elas experimentaram a redenção que prenunciou a obra do próprio Jesus
tendo inclusive o privilégio de fazer parte da linhagem do plano perfeito do Redentor. Podemos encontrar grande encorajamento e inspiração na vida dessas mulheres. Podemos alegrar mesmo, pois o Deus que demonstrou o amor fiel a elas também nos mostrará o seu amor por nós neste momento. Ele vem com sua luz, dissipando as trevas, trazendo redenção poderosa. Nós nunca devemos esquecer que as pessoas mais vulneráveis, pessoas que estão em situações difíceis, devem ser ajudadas. No vídeo passado eu falei que Dorcas fazia roupas, para as pessoas viúvas, as mulheres viúvas, as pessoas mais carentes. Então, ela foi usada por Deus. Então, Ruth também foi usada por Deus para ajudar Noemi, que estava viúva e vulnerável. Nunca devemos esquecer disso. Fatos importantes sobre Noemi e Ruth. O contexto histórico de Ruth e Noemi viveram durante o período dos juízes, uma época caracterizada por instabilidade e ausência de uma liderança centralizada em Israel. Ruth 1:1. Ruth era moabita. Ruth era uma mulher moabita de uma nação frequentemente vista como hostiliosa pelos israelitas. Sua inclusão na linhagem de Davi é por seguinte na linhagem de Jesus. É notável. Ruth 1:4. Noemi significa doçura. O nome significa doçura ou agradável. No entanto, quando ela retorna a Belém, após a morte de seu marido e seus filhos, ela pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Ruth 1:20. Ruth e Noemi eram viúvas. Ambas enfrentavam a perda de seus maridos. Noemi perdeu seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, enquanto Ruth ficou viúva de Malom. Ruth e a lei do leviranato. A história de Ruth está ligada à prática do levirato, uma lei israelita que estipulava que se um parente próximo deve casar-se com a viúva de um homem falecido para preservar a linhagem familiar. Você vai ler Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Faça essas leituras. O papel aí do resgatador. Boaz, o futuro marido de Ruth, atua como um resgatador ou redentor da família de Noemi, cumprindo o papel de proteger e assegurar a continuidade da família. Ruth 4, versículo 9 e 10. Faça essa leitura também. Ruth na genealogia de Jesus. Ruth é uma das 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, Mateus 1, versículo 5, junto com Tamar, Raabe, Batseba e Maria, destacando a sua importância na linhagem de Cristo. Ruth e o campo de Boaz. Ruth encontrou favor aos olhos de Boaz ao colher espigas em seus campos. Boaz notou a sua diligência e bondade, o que levou ao seu eventual casamento. Ruth 2, versículo 9 ao 12. O risco da reaproximação noturna. Noemi orientou Ruth a se aproximar de Boaz durante a noite e se deitar aos seus pés, uma prática que era uma forma de reivindicar proteção em um possível casamento. Ruth 3, versículo 4 e 9. Esse conselho aqui de Noemi é porque estava na lei, Tudo que está na lei do povo de Deus, naquele tempo, tinha que ser obedecido. Então, isso aqui foi uma lei sobre quando o homem morrer e um parente mais próximo casa aí com a mulher viúva. Noemi voltou a ter alegria após o casamento de Ruth e Boaz. Noemi passou a ter alegria novamente e foi consolada com o nascimento de seu neto Obed. Você vai ler Ruth 4, do 14 ao 15. Ouvintes da palavra do Senhor, essas foram as 4 poderosas lições que nós vamos aprender aí com Ruth e Noemi, essas 2 mulheres que aí fizeram parte da história e não desistiram, e Deus estava ali com elas e elas não desistiram, não abandonaram uma a outra. Que você não abandone pessoas que Deus coloca no teu caminho, não faça isso, seja leal, assim como Ruth fez com Noemi. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.